Olá, bom dia. Estamos começando o programa desta terça-feira, Em Tuas Mãos, uma oportunidade única de receber as bênçãos do Senhor com conteúdos sempre interessantes, não é, Carla? Bom dia. Bom dia, Flávio. E toda terça-feira a gente tem a oportunidade de refletir não só temas ligados à nossa fé, mas a gente traz outros conteúdos que nos ajudam a viver essa nossa fé no mundo, né? Isso é que é interessante. A gente está começando o nosso programa. Antes de mostrar o nosso conteúdo de hoje, nós temos a oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, Carla, a leitura nas celebrações eucarísticas, o lecionário, a palavra do Senhor, tanto as leituras como o Evangelho, são muito comuns na nossa igreja ao longo de tantos anos, não é verdade? E se não for uma leitura bem feita, Flávio, dificulta para as pessoas poderem compreender a mensagem que está sendo lida naquele momento. Nós, por exemplo, lemos agora a oração inicial do dia com calma, com propriedade, para que as pessoas que estejam em casa possam acompanhar. E durante as celebrações, você tem acompanhado as leituras? Tem entendido o que a palavra do Senhor tem a nos dizer em cada missa que você participa? É sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje no quadro Bons Conselhos, recebendo o fonoaudiólogo Francisco Neto, que é especialista em estética vocal. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom dia, Neto. Bom Seja dia. bem-vindo. Bom dia. Olha só, qual a principal dica e orientação para quem está em casa e vai fazer uma leitura durante a Santa Missa, durante as celebrações? Qual a principal orientação? A principal orientação é observar o tom de voz e o estado emocional tranquilo. Não achar que tem que ler para os outros e que os outros entendam, mas que ler para você mesmo, cada texto, cada palavra, você criar na sua mente, porque quando eu falo maçã, eu visualizo a maçã. Quando eu penso na palavra lugar, eu visualizo um determinado lugar e você vai criando. Isso também tem no texto. Apesar de que no livro Bíblia, né, na Sagrada Escritura, temos apenas texto e não imagem, dificulta muito na leitura a pessoa ter que ler e ficar apenas atenta à palavra, sem criar a imagem. Então, isso interessante facilita tá também quem está ouvindo, porque ela fala a palavra e visualiza na sua mente, e quem vai ouvir da própria voz, da própria boca, escuta com certeza. Ela também faz a outra pessoa, o ouvinte, visualizar o ambiente, o local, toda a história. Então, é como se a pessoa estivesse na frente de uma televisão, vendo um filme e uma voz narrando, e ela contando a história e a pessoa visualizando na sua televisãozinha, na mente imaginária, toda a cena e toda a história. Observar o tom de voz, não ter pressa para querer falar as frases rapidamente ou palavras rapidamente. Tem que gostar e curtir cada palavra e observando essa questão da voz, da entonação. O que seria essa entonação? A partir de notinhas. Nossas vozes são notinhas, nós temos vozes desde o agudo, do médio e do grave. E nossa fala tem um padrão vocal. Dentro dessa fala, do padrão vocal, temos uma quantidade de notinhas que a gente pode brincar, variar como eu estou falando agora. Eu estou falando agora assim e posso falar assim também para vocês entenderem. Então, essa variação de voz, do agudo, do grave, do agudo e do médio, eu posso usar na leitura. Essa oscilação é até interessante, porque senão as pessoas podem Fadigam, até dormir, né? ficam cansadas. Muitas vezes e passam falando propriedade também, né? Então, se conteúdo. você chega na igreja, pegou ali a leitura que você vai fazer, lê com calma antes, dá uma estudada, né, entendida primeiro para você. Isso, porque muitas vezes as pessoas não leem, mesmo que ela leia diversas vezes, o que é que acontece? Por que ela não consegue entender? Porque elas não criam na própria cabeça a imagem da história ou a cena do filme. Se elas vão para o filme, no cinema, por que hoje em dia é mais fácil as pessoas compreenderem quando vão no cinema, ou vai na televisão, ou vai na internet? Porque nosso mundo hoje é visual, né? E as imagens comunicam. E as imagens também, comunicam. Hoje tudo que marca a imagem é foto, é imagem, é TV, é um clipe de música, né? As pessoas estão mais ligadas à visão, muito mais à visão, menos percepção e mais visão. Então, se eu tenho uma leitura e faço um exemplo de uma leitura, por exemplo, aqui, naquele dia o Senhor atentará para o seu Criador. Significa que, a partir do momento que eu leio, criando essa imagem na minha cabeça, até minha expressão facial muda
e eu faço as pessoas entenderem melhor o que eu estou dizendo. Neto, é importante também, enquanto a pessoa estiver lendo, que ela possa olhar um pouco, não fique só olhando somente para o lecionário, para a Bíblia naquele momento. Isso seria mais uma característica da pessoa realmente estar insegura, que ela está querendo mesmo apenas ler, porque ela não leu antes, não treinou antes, não soube treinar ou não estudou a leitura antes, não criou já a história na sua cabeça, não tem a história para si, e vai lá para cima do altar, né? Do palco, desculpa, altar, com apenas o texto escrito. E ainda fica acompanhando, querendo entender naquele dia e atenderá ao Senhor. Quer dizer, a pessoa vai falando o que os seus olhos vê, mas a mente está aqui fechada, tapada. Isso é um trabalho de psicodinâmica vocal. O que é isso? É um trabalho de dinamismo do som, da voz, com a questão da emoção, da imagem. Então, ela fala com a boca, mas o cérebro, a cabeça está assim, apagada. A gente agradece você ter vindo aqui esclarecer um passo tão importante que a gente vivencia na nossa igreja. Cotidianamente na nossa igreja, né? A gente vai agora a um rápido intervalo comercial e voltamos no próximo bloco com o programa de hoje. Deus, em tuas mãos. Chegou o momento de conferir aquilo que está acontecendo na nossa igreja, seja aqui em Teresina, seja no Piauí, no Brasil ou no mundo. O Regional Nordeste 4 da CNBB realizou no último final de semana o seu terceiro encontro regional de comunicação, reunindo representantes das 8 dioceses do Piauí, envolvidos em 3 dias de debates, formações, espiritualidade e entrosamento, sob o tema A Comunicação da Igreja no Brasil, à luz do Diretório de Comunicação na Cultura da Era Digital. O evento foi realizado de 5 a 7 deste mês, na sede da Obra Coping, Zona Sudeste de Teresina. O encontro facilita essa proximidade entre as dioceses, os comunicadores da diocese e a igreja no Piauí, que se encontra para discutir um assunto tão sério que é exatamente levar uma comunicação credível. Para que a comunicação seja anunciada, seja praticada de forma eficiente e eficaz, com as linguagens e a cultura da nossa época. Isso é importante a gente ressaltar. A grande contribuição do encontro como esse é a reflexão que ilumina o agir. Porque a gente percebe que existe muita atuação da comunicação na igreja, mas a reflexão, às vezes, por causa da correria, fica comprometida. O jornalista e seminarista Isaías Pereira foi um dos participantes do encontro. Pela primeira vez envolvido nas discussões da comunicação na igreja, para ele, o evento também contribui em sua formação rumo ao presbitério. Tenho uma formação em jornalismo, só que nunca tinha tido a oportunidade de ver como a igreja pensa a comunicação. E aqui, como está sendo apresentado o diretório de comunicação da CNBB para a gente tem essa visão de como a igreja quer, como a igreja planeja essa evangelização através dos meios de comunicação. Agora, no quadro Palavra do Pastor, nós temos uma mensagem muito especial com o nosso pastor da nossa arquidiocese, Dom Jacinto Brito. É muito comum se dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Claro que quem diz isto não erra, mas a nossa religião cristã, católica, não é religião do livro. Para nós, a palavra de Deus tem um nome, é uma pessoa, é Jesus. Ele é a palavra viva de Deus enviada ao mundo pelo Pai. São João, no prólogo do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, diz: o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O mesmo São João, escrevendo aqui na primeira carta, diz: o Verbo da vida que nós vimos com nossos olhos, que nós escutamos com nossos ouvidos, que nós apalpamos com as nossas mãos, nós vos anunciamos. E vos anunciamos para que, crendo nele, tenhais vida e salvação. É para isso que nós lemos a Bíblia, para que com este documento da nossa fé possamos conhecer a Cristo. Nada melhor para conhecer a Jesus, a sua palavra, seu ensinamento, do que a leitura diária da Bíblia Sagrada. Neste mês de setembro, tome esse propósito. Cada dia, ler um trecho da Bíblia, se possível com sua família, com um amigo,
com um colega de trabalho. A Bíblia se divide em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento, o Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Mas o centro de toda a Bíblia é Jesus. Para ele convergem as profecias e dele decorre o relato dos seus feitos, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, de modo que ele é o centro da Bíblia. E, naturalmente, este livro é uma palavra de Deus em palavras humanas. Não há nenhuma palavra aqui na Bíblia que não seja a palavra de um homem ou de uma mulher. E, no entanto, é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E porque ela foi inspirada, ela então é palavra de Deus em palavras humanas, de tal sorte que aqueles que escreveram documentaram a fé do povo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E a prova disso é que depois de 3.000 anos, em se tratando dos textos do Antigo Testamento, 2.000 anos ao se falar dos livros do Novo Testamento, esse livro não ficou velho. Pelo contrário, é hoje o livro mais lido, é hoje o livro mais propagado. Nós temos mais de 2.500 traduções da Bíblia para as línguas modernas e dialetos. Se ela não fosse um livro inspirado, a Bíblia não fosse um livro inspirado, ela não estaria já no museu esquecida? Tome este livro, Palavra Eterna de Deus, em palavras humanas, e faça dela sua companheira de cada dia. Encerramos por aqui o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência, sua fiel participação aqui no Em Tuas Mãos. Reforçando que estaremos juntos mais uma vez, se Deus permitir, amanhã, às 6 da manhã, aqui na Rede 1009. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus projetos, tudo aquilo que você for fazer ao longo desse dia. E que você tenha sempre um tempinho para conhecer e se aproximar cada vez mais da Palavra de Deus, que é a Bíblia. Estamos juntos em Tuas Mãos. Olá, bom dia. Estamos começando o programa desta terça-feira, Em Tuas Mãos, uma oportunidade única de receber as bênçãos do Senhor com conteúdos sempre interessantes, não é, Carla? Bom dia. Bom dia, Flávio. E toda terça-feira a gente tem a oportunidade de refletir não só temas ligados à nossa fé, mas a gente traz outros conteúdos que nos ajudam a viver essa nossa fé no mundo, né? Isso é que é interessante. A gente está começando o nosso programa. Antes de mostrar o nosso conteúdo de hoje, nós temos a oração do dia. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, Carla, a leitura nas celebrações eucarísticas, o lecionário, a palavra do Senhor, tanto as leituras como o Evangelho, são muito comuns na nossa igreja ao longo de tantos anos, não é verdade? E se não for uma leitura bem feita, Flávio, dificulta para as pessoas poderem compreender a mensagem que está sendo lida naquele momento. Nós, por exemplo, lemos agora a oração inicial do dia com calma, com propriedade, para que as pessoas que estejam em casa possam acompanhar. E durante as celebrações, você tem acompanhado as leituras? Tem entendido o que a palavra do Senhor tem a nos dizer em cada missa que você participa? É sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje no quadro Bons Conselhos, recebendo o fonoaudiólogo Francisco Neto, que é especialista em estética vocal. Seja bem-vindo ao nosso programa. Né? Obrigado. Bom dia, Neto. Bom Seja dia. bem-vindo. Bom dia. Olha só, qual a principal dica e orientação para quem está em casa e vai fazer uma leitura durante a Santa Missa, durante as celebrações? Qual a principal orientação? A principal orientação é observar o tom de voz e o estado emocional tranquilo. Não achar que tem que ler para os outros e que os outros entendam, mas que ler para você mesmo, cada texto, cada palavra, você criar na sua mente, porque quando eu falo
maçã, eu visualizo a maçã. Quando eu penso na palavra lugar, eu visualizo um determinado lugar e você vai criando. Isso também tem no texto. Apesar de que no livro Bíblia, né, na Sagrada Escritura, temos apenas texto e não imagem, dificulta muito na leitura a pessoa ter que ler e ficar apenas atenta à palavra, sem criar a imagem. Então, isso interessante facilita também quem está ouvindo, porque ela fala a palavra e visualiza na sua mente, e quem vai ouvir da própria voz, da própria boca, escuta com certeza. Ela também faz a outra pessoa, o ouvinte, visualizar o ambiente, o local, toda a história. Então, é como se a pessoa estivesse na frente de uma televisão vendo um filme e uma voz narrando, e ela contando a história e a pessoa visualizando na sua televisãozinha, na mente imaginária, toda a cena e toda a história. Observar o tom de voz, não ter pressa para querer falar as frases rapidamente ou palavras rapidamente. Tem que gostar e curtir cada palavra e observando essa questão da voz, da entonação. O que seria essa entonação? A partir de notinhas. Nossas vozes são notinhas. Nós temos vozes desde o agudo, do médio e do grave. E nossa fala tem um padrão vocal. Dentro dessa fala, do padrão vocal, temos uma quantidade de notinhas que a gente pode brincar, variar como eu estou falando agora. Eu estou falando agora assim e posso falar assim também, para vocês entenderem. Então, essa variação de voz, do agudo, do grave, do agudo e do médio, eu posso usar na leitura. Essa oscilação é até interessante, porque senão as pessoas podem Fadigam, até dormir, né? ficam cansadas. Muitas vezes e passam falam... propriedade também, né? Então, se você chega na igreja, pegou ali a leitura que você vai fazer, lê com calma antes, dá uma estudada, né, entendida primeiro para você. Isso, porque muitas vezes as pessoas não leem, mesmo que ela leia diversas vezes, o que é que acontece? Por que ela não consegue entender? Porque elas não criam na própria cabeça a imagem da história ou a cena do filme. Se elas vão para o filme, no cinema, por que hoje em dia é mais fácil as pessoas compreenderem quando vão no cinema, ou vai na televisão, ou vai na internet? Porque nosso mundo hoje é visual, né? E as imagens comunicam. E as imagens também, comunicam. Hoje tudo que marca a imagem é foto, é imagem, é TV, é um clipe de música, né? As pessoas estão mais ligadas à visão, muito mais à visão. Menos percepção e mais visão. Então, se eu tenho uma leitura e faço um exemplo de uma leitura, por exemplo, aqui, naquele dia o Senhor atentará para o seu Criador. Significa que, a partir do momento que eu leio, criando essa imagem na minha cabeça, até minha expressão facial muda e eu faço as pessoas entenderem melhor o que eu estou dizendo. É importante também, enquanto a pessoa estiver lendo, que ela possa olhar um pouco, não fique só olhando somente para o lecionário, para a Bíblia naquele momento. Isso seria mais uma característica da pessoa realmente estar insegura, que ela está querendo mesmo apenas ler, porque ela não leu antes, não treinou antes, não soube treinar ou não estudou a leitura antes, não criou já a história na sua cabeça, não tem a história para si, e vai lá para em cima do altar, né? Do palco, desculpa, altar, com apenas o texto escrito. E ainda fica acompanhando querendo entender naquele dia e atenderá ao Senhor. Quer dizer, a pessoa vai falando o que os seus olhos vê, mas a mente está aqui fechada, tapada. Isso é um trabalho de psicodinâmica vocal. O que é isso? É um trabalho de dinamismo do som, da voz, com a questão da emoção, da imagem. Então, ela fala com a boca, mas o cérebro, a cabeça está assim, ó, apagada. A gente agradece você ter vindo aqui esclarecer um passo tão importante que a gente vivencia na nossa igreja. Cotidianamente na nossa igreja, né? A gente vai agora a um rápido intervalo comercial e voltamos no próximo bloco com o programa de hoje.